Todas temos uma caminhada e a caminhada de cada pessoa é diferente. E às vezes nós olhamos para uma pessoa e pensamos que ele foi sempre assim. Mas não foi sempre assim. Ele hoje é assim, ou ela hoje é assim, porque passou, tomou decisões na vida, fez opções, passou circunstâncias. Então isto é que fez a pessoa onde é que está hoje. Então hoje nós vamos falar com a Ritinha. Pastora Riquinho. Sim. É isso mesmo, né? É isso. Então, muito bem-vindo a este, obrigada. a este programa. Muito obrigada. Entretanto, como que começou? Nasceu onde? Como que era a sua família? Como que foi assim o lar lá em casa? Como que foi isso? Então, eu nasci, posso dizer a data? Pode dizer ano? a data, sim. Posso? Ele depois faz a conta, pronto. Não, nasci na década de 80 e foi em Moçambique. Nasci em Moçambique, a minha família também toda nasceu em Moçambique, tanto meu pai como a minha mãe. Mas eu depois vim muito nova para cá. Sim, tinha quantos para anos? Portugal, tinha 3 anos. 3 anos, sim. Mas quando viemos, foi numa altura em que se deu a independência em Moçambique e começou a disputar a guerra também. Sim. Então viemos para Portugal, os meus avós maternos já cá estavam e quase que viemos de mãos a abanar, não é? Mas fomos viver então para a casa da minha avó. Durante Tem irmãos? Irmãs? Tenho 2 irmãos. Tenho uma irmã que é 3 anos mais velha que eu. Sim. E tenho um irmão que temos 15 anos de diferença. Ok. Foi mais tarde. Foi mais tarde, Sim. pronto. E então, o engraçado foi que nessa fase foi quando realmente uma vizinha da minha mãe frequentava a igreja e convidou a minha vizinha de baixo, por acaso, e convidou a minha mãe para ir à igreja, na altura em Alvalade. Sim. Vocês eram o quê? Era católica, não era nada? A minha avó era extremamente católica. Ok. Ferrenha mesmo. Sim. Tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe, católicos. E claro, a vinda ou a ida da minha mãe para a igreja não foi vista assim como de bons olhos, não é? Porque era uma coisa diferente. Ela foi na sozinha? altura, foi sozinha na altura, Sim. quando ainda estávamos em Lisboa. Não foi vista assim de uma forma muito pacífica, porque era uma coisa diferente. E até foi na altura em que a igreja, a Maná, estava não digo a explodir, mas era o início, não era uma novidade, digamos assim, em Portugal, naquela altura. Ainda na década de 80, final dos anos 80. Estou aqui com as contas. E não foi visto assim como de bons olhos, mas ela continuou. Mas, assim, também na minha família... Ela foi, então entregou a vida a Jesus? Sim. Pronto, ok. Acompanhou, portanto, a vizinha foi acompanhando e tudo. Mas lá está, a minha família pode ter tido assim um pouco de... como é que se diz? Resistência? Não. Sim, resistência. Mas, no entanto, sempre respeitaram, porque lá está, temos esta educação, digamos assim, respeitaram, pronto, porque é a escolha da pessoa. Ok. Entretanto, depois, quando viemos para morar para a margem sul... Entretanto, ela foi sozinha, nem sozinha, levou os filhos? Ainda não. Mais não, ninguém? não. Pronto. Foi mesmo só ela? Só ela. Ok. Entretanto, viemos para a margem sul e na margem sul tínhamos também a igreja, até que foi a segunda igreja a abrir, que foi a igreja de Pai Pires, que eu ainda hoje estou lá. Ai, enraizou muito lá nessa Eu tenho lá raízes que eu nem sei onde é que elas já andam. E então, foi então nessa altura, quando eu tinha 8 anos, já estava no terceiro ano da escola primária. Eu lembro perfeitamente porque parece... Lá está, as pessoas pensam, são crianças, não se lembram ou não entendem, mas eu entendia perfeitamente, com 8 anos até, o facto de ter ido à igreja. Eu lembro perfeitamente da primeira vez que fui à igreja. Como que foi, a primeira vez? Foi engraçado, porque também a primeira é uma novidade, ver muita gente a cantar. Sua mãe tinha preparado, olha, é assim ou nada? Sim, preparou, olha, vamos à igreja. Sim. E tal, e eu como também já tinha aquela coisa de acreditar em Deus, pronto, Sim, acreditava, pronto, as crianças, não é? Mas o engraçado não é a questão do acreditar ou não, é a questão de quando vamos à igreja ou quando vamos a uma reunião sentirmos algo diferente. Sim. Eu lembro-me nessa altura já sentia-me bem lá. E inclusivamente ainda fomos à inauguração do terreno na Quinta da Ribeirinha, no Tejal. Ok, sim. Na altura ainda não havia nada, era um descampado enorme. Lembro perfeitamente de ter ido a essa excursão. Na altura o meu pai também foi acompanhar. E depois, mais tarde,
A minha irmã também foi salva e dentro da família, digamos que vivemos um pouco divididos nas crenças, mas sempre com respeito. Até porque eu... Dividido nas crianças como? Nas crenças, o meu pai não... Por causa não... dos primos e assim, ou não? Não. Também, porque da minha família, apenas eu, a minha mãe e a minha irmã fomos à igreja, pronto, ficámos enraizados. Tanto que o meu pai nunca teve assim... Nunca se envolvia. Mas quando, por exemplo... eu, entretanto, depois fui crescendo, fui aprendendo música, envolvendo-me com os jovens, não é? Porque desde os 8 anos apanha já um pouco da infância, a adolescência, então apanhei uma fase boa. Boa, na verdade, sim. Boa, porque fui aprendendo e fui crescendo, sempre tendo pessoas a acompanhar-me, que ainda hoje me conhecem desde pequena, mas que me acompanharam na minha adolescência, na minha juventude, e que foram grandes pilares para mim também, para eu me firmar. E então, por exemplo, quando eu aprendi a tocar piano... Como é que foi? Você queria tocar ou alguém diz... Olha, por acaso foi a minha mãe que disse, olha, abri uma escola de música lá na igreja, então não gostavas de aprender? Eu, sim, gostava. Sim, esta porque coisa, eu, quando era mais nova, o que eu gostava mais de brincar, eu brincava muito a jornalista, que era jornalista, ou que entrevistava, ou depois eu e a minha irmã fazíamos microfones em Legos. Qual a diferença com a sua irmã? 3 anos. 3 anos. Fazia um microfone em Legos e fingia que cantava. Tinha também um pianinho pequenino. Pequenininha. E ela cantava ópera. E eu tocava, portanto, já tinha assim uma inclinação para esse tipo de coisas. Sim. E a minha mãe disse, olha, não gostavas de aprender piano? Eu não gostava. Até porque o meu pai também tocava guitarra. Tinha tido uma banda quando era mais novo. Então, a música também meio que cresceu comigo, desde nova. E nessa altura comecei a aprender, já com 10, 11 anos, mais ou menos, 11, 12. Comecei a aprender e pronto, acho que foi também uma logo coisa gostou? que me Logo gostou? Sim, gostei. E foi uma coisa logo que me ajudou a enraizar. Hoje estou a falar muito nas raízes, não sei porquê, mas a enraizar na igreja Próxima também. vez pomos aqui uma planta, mostrar raízes. A enraizar, sim, na igreja. E foi uma fase bonita, vá. Está a falar da fase da escola de música. Sim. Onde aprendeu, esta fase. Sim, e todas, vá. Porque também, lá está, nos jovens também, e ainda hoje existe isso, o puxar muito pelos talentos do teatro, de dança. Então eu também gostava muito de fazer teatro, mesmo quando havia apresentações na igreja, no Natal ou na Páscoa. Eu gostava sempre de participar e queria... De preferência em tudo, tocava e pronto. Não, mas... E nessa altura o meu pai ainda ia assistir e tal, mas nada assim mais de... e também me dava boleia sempre para a igreja, para ir à escola de música. Então, lá está, não ia, mas respeitava e dava-me apoio também para poder ir. Também está a fazer bem. Exato. Ou mal não faz. Sim, qualquer coisa assim. Exato. Pois pronto, a minha adolescência, a minha juventude foi muito, posso dizer, normal, porque na escola, porque as pessoas também pensam, ela cresceu na igreja, então correu tudo bem, dava sempre bom testemunho na escola. Sim, pronto, nunca pensou em, já não quer mundo ou não. Pronto. Sim, mas lá está. Por não ter vivido assim numa bolha, eu estava na igreja, frequentava a igreja, mas ao mesmo tempo tinha a minha escola, tinha os meus amigos, passei se calhar por tudo que os jovens costumam passar, as más companhias, não sei se sofrer bullying naquela altura. Talvez não, era moda ainda. Talvez sim, porque eu era muito magrinha. É engraçada, não é? As pessoas que estavam comigo na escola, porque eu era muito magrinha. Eu também tenho ouvido várias pessoas assim, bullying, por causa assim, muito magrinha, quer dizer. Sim, mas lá está. Fica lá a pensar 20, 30 anos e todas queriam ser tão magrinha. Não, porque eu vou confessar uma coisa. Eu chegava a vestir as calças do pijama por baixo das calças. Para ficar mais gordinha. Já não faz, não é? Agora já não. Agora já não, já estou normal, acho eu. Sim. Mas sim, sofria esse tipo de coisas, mas lá está. Se calhar naquela altura
uma pessoa não... E eu também, como era assim, muito passiva, calma, não era dada a discussões, pronto, encarava as coisas também de uma outra forma, mas era muito, muito divertida. Posso dizer que era um bocadinho gozona com as pessoas. Gostava de brincar, vá. Ok, pronto, sim. E as pessoas, mesmo na escola, já me conheciam por ser assim, muito, muito alegre e a rir e não sei o quê. Mas foi, lá está, uma boa fase também, da parte da juventude. Foi tudo lá em Pai Pires? Foi tudo lá na Margem Sul, em Corroios. Margem Sul, pois, claro. Pronto, tudo na Margem Sul. A par disso, fui também acompanhando o evoluir da própria igreja. Sim, pois. Quando entramos, em primeiro lugar, no canal do satélite, que era o Manassat, acompanhei também toda essa evolução e, ao mesmo tempo, até que entramos via satélite nos canais. Eu entrei, entretanto, também no curso universitário, tirei Comunicação Social, e foi início de 2000. Então foi mais ou menos nessa altura. E o engraçado é que nessa altura houve também um casting, digamos assim, para apresentar o programa de jovens, o primeiro programa de jovens do Manassat, que era o Alternativa. Sim. E eu, que fixe! Então, e fui ao casting e fui escolhida. Eu mais uma quantidade de pessoas, né? E apresentámos esse programa. Foi o primeiro programa e já nessa altura também fazia já voluntariado no Manassat. Este tempo todo isso, não, o Fernando não estava aqui neste tempo ainda? Estava. Estava, então como é que ele entrou? É verdade, o meu marido... Então não pode esquecer esse detalhe, né? Não. O meu marido, eu vi-o a primeira vez, tínhamos aqui uns 11 anos, 12... E ele ainda não era assim muito... Sim. Porque ele começou a ir à igreja mais novo, 5, 6 anos, mas depois houve um tempo que ele deixou, por causa do futebol. Eu não sei se ele contou ou não. Sim, contou. Sim, por causa do futebol. Sim. Então, fim de semana e tudo, não ia, não estava disponível. E ele voltou exatamente por causa do futebol, porque o grupo de jovens organizava, não todos os sábados, mas organizavam torneios e convidaram-no e ele veio. E foi aí que ele me conheceu. O quê? Foi assim, a primeira vista ou não? Mais ou menos. Porque eu mais também ou não tinha assim muito bom este aspecto que eu tenho. Não tinha. Tinha o cabelo mais eriçado, tipo ovelha, tinha os óculos maiores, era muito magra, continuava muito magrinha, sem muito sentido de estilo. Mas ele apaixonou-se na mesma. Pronto. Tínhamos 14 anos. Mas pensam, não, eles namoraram desde os 14 anos até agora e casaram. Não. Foi assim. Também foi uma caminhada. Também foi. Aqueles namoros de começa, acaba, depois conhece outra pessoa, depois é os namoricos, depois volta outra vez. Sim. Pronto, foi assim mais ou menos até aos 19 anos. Ok. Sim, nunca levámos a sério, mas a partir dos 19, 20 é que pensámos, não, vamos... não é? Já temos uma certa idade. Já estamos velhos, ficar velhos. Vamos ficar para tios. Não, então começámos a levar um humor mais a sério e mesmo foi nessa altura também que ele próprio também começou a levar mais a sério o servir a Deus. E então foi uma junção das duas coisas. Eu estava a terminar também o curso, que foram 5 anos, na altura eram 5 anos, e então foi assim, as coisas vão avançando, né, de fases para fases. Sim. E pronto, chega uma altura da nossa vida em que temos que fazer escolhas. Sim. Não é? Algumas escolhas. O que é que eu tinha que fazer, por exemplo? Por exemplo, na questão do curso, por exemplo, eu nunca deixei de servir a Deus. E fazia sempre os possíveis para estar na igreja, para fazer as coisas muito... Faltei a muitos, por exemplo, convívios mesmo da própria escola, com os amigos, faltava porque achava que, em primeiro lugar, tinha que estar Deus, não é? E o meu servir a Deus. Mas também digo, não foi por isso que também desliguei-me de tudo, não é? Quando conseguia, acompanhava e também é uma de forma saudável. Era esta prioridade. Sim, lá está, tentar equilibrar também as coisas, mas nunca deixar que essas coisas fossem maiores que o meu servir a Deus. E por isso, lá está, eu posso dizer, bem, eu fiz de tudo. Eu também casei-me com 26 anos, sim. E antes disso eu posso dizer, fui acampar com os meus amigos, viajei, sei lá, fiz
tudo de forma saudável que podia ter feito. E ter também, porque assim nós também temos uma percepção do que é certo e o que é errado, e ver e aprender com os exemplos dos outros. Não quer dizer que tenha feito tudo bem, não, mas lá está, temos sempre o poder de decisão, o poder de escolha. Sim. E se calhar às vezes tomamos escolhas erradas, mas temos consciência, ou temos alguém que nos ajuda. Olha, o caminho é este, sempre também tive esse apoio, então... Vá, uma vida com altos e baixos. Não digo que foi tudo alto, tudo maravilhoso, correu tudo bem. Não, foi altos e baixos, não é? Sim. Mas não tive nenhuma época, que afastou ou qualquer coisa assim? Por acaso, assim? nunca. Posso ter tido épocas, estações do ano, não, mais baixas, mas, sabe, também pelo contexto em que na altura estava a viver, mas sempre fazia um esforço para... Sim. Então, aprendeu piano, depois logo começou a servir também com piano ou não? Sim, comecei, mas não nas reuniões principais, assim na reunião de senhoras ou na reunião de jovens. E depois, aos 16 anos, não, 14, 13, 14, já começava a tocar nas reuniões também. Ok. E também foi uma... Lá está, o facto de sermos jovens, mesmo não sei, nesta altura também, não sei se é diferente, mas o facto de sermos jovens e o facto de termos de nos darem uma responsabilidade dentro da igreja também é muito bom. E hoje é feito isso, mesmo com o departamento de jovens. Claro que temos uma idade limite, não é, para a pessoa começar a servir, idade limite, uma idade a partir de uma certa idade, mas já antes disso já existe essa responsabilidade. E nós ainda hoje temos isso e é bom para os jovens que têm 12, 13 anos, 14, já ajudam na igreja infantil, na reunião de jovens, o Festival de Talentos, quer dizer, ajuda, e isso nunca se perdeu. E pronto, e espero que nunca se perca, porque é uma forma dos jovens mesmo sentir essa responsabilidade. Aliás, quando vocês olham para os jovens, vocês se lembram quando que começar a servir e a importância disso, não é? Exatamente. Porque muitas vezes deixam os jovens, não, pronto, ainda não pode, é muito jovem e depois, muitas vezes, nesta época, o jovem se afasta. Sim. Porque estou aqui a fazer o quê, né? Também... E lá está, as pessoas que me ajudaram nesse sentido, eu hoje tento ser essa pessoa para esses jovens, para, pronto, acompanhá-los e ser mais que uma pastora, mas ser uma amiga que corrige, não é? Não é só uma amiga que diz as coisas boas, mas tento ser essa pessoa que alguém foi para mim na altura. E então, pronto. Entretanto, casou, tem 2 filhas. Tenho 2 filhas. Sim. Como é que é ser mãe? Ai, ser mãe é muito difícil. Porque nós ficamos sempre com aquela sensação, quando é a gravidez, ai, que maravilha, parece que é uma coisa que é só nossa, não é? E está ali. Mas quando nasce e quando... Quando nasce, cai-nos a realidade em cima. Porque... as mulheres ou as meninas, né, desde novas, tiveram sempre aquelas brincadeiras dos bebés e de serem mães, não é? E de brincar. E muitas mulheres ainda hoje, se calhar, encaram a gravidez ou ter filhos como uma brincadeira, não é? Vamos ter bebés e mostra o bebê, tenho uma filha e aos penteados e pronto, e fica por aí. Não, é uma responsabilidade muito grande. E eu, cada dia que passa, sinto mais esse peso. Esse peso, estão com quantos anos agora elas? Uma tem 10 e outra tem 5. Têm 5 anos de diferença. Sinto essa responsabilidade porque a educação é uma coisa que dá trabalho. Que as pessoas pensam, é só... Não, mas dá trabalho, porque nós temos que conseguir moldar, conseguir ajudar, conseguir amar, conseguir cuidar, tudo ao mesmo tempo. E depois... Nem ser constante. Sim, e depois acabamos por ficar um pouco frustrados, eu falo por mim às vezes, por não conseguir o resultado desejado, mas, por exemplo, eles também são seres humanos e também vão falhar, eu também falhei, eu também não fiz tudo certo, quando somos crianças, não é? Mas depois, quando chegamos a adultos, pensamos, não, eu quando era criança ou quando era jovem fiz tudo certo, parece que nos esquecemos do que é que passávamos ou como é que pensávamos naquela altura. Então tento-me sempre pôr no lugar delas e pensar, eu vou ser a mãe que eu gostava de ter quando eu era pequena. Então ser mais compreensiva, ajudar, corrigir, claro, temos mesmo
a corrigir com amor e tem sido um desafio muito grande. Muito Continua, grande. né? Continua, porque a mais velha só tem 10. Sim, ainda não entrou na adolescência, mas pronto. Mas é um desafio muito, muito grande, mas é recompensador, claro. Sim. Eu não estou só aqui a dizer que é... mas é muito bom, claro. Entretanto, depois entrou o tempo integral, né? Sim. Sim. Isso foi engraçado nessa altura, porque foi quando estava a terminar quase o meu curso, foi-me feito o convite e foi na altura que foi feito o primeiro filme, Luta pela Vida, em 2000 e qualquer coisa, 2005, 2006. Nessa altura eu já estava a trabalhar e disseram, olha, não gostavas de fazer tu gostas dessas coisas? Não gostavas de fazer assim um guião ou uma coisa? E um guião, olha, eu gostava. E então, o que é que eu fiz? Fui pesquisar como é que se fazia, porque a facilidade, não é? Que nós já... Parece que é uma coisa que já nasce. Então, o facto de... Porque eu já tinha feito teatros, criado esse tipo de coisas, e então parece que fica mais fácil. Depois só precisamos é da parte teórica, como é que se faz, não é? E então, na altura, fiz e escrevi, depois aquilo até afinal só deu para 30 minutos, e era para ser mais tempo, mas foi o primeiro. E foi muito engraçado essa fase. Depois, então, surgiu a ideia, olha, vamos fazer um segundo filme e vamos continuar. E foi então aí que eu entrei a tempo integral, precisamente nesta área do cinema. O departamento de cinema que começou a dar os seus primeiros passos, foi nessa altura. Mas as pessoas falam, fizeste só filmes. Não, pois, entretanto, porque quando nós entramos a tempo integral, é questão de nós, claro, entramos para fazer o que estamos, mas fazemos tudo o que for preciso, o que for necessário. Então, daí já foi muitas coisas, muitos projetos, muitos trabalhos, entretanto, que fui fazendo. Aí ainda não estava casada, né? Não. Entrei em 2006 e casei-me em 2007, também foi um ano. Então pronto. Mas o seu marido não estava a tempo integral? Não estava ainda. Ele depois, entretanto, tinha entrado para o Exército, ainda ficou lá uns tempos e penso que entrou em 2009. Para tempo integral também. Sim. E a partir daí, então, tem sido muitos projetos, muitas coisas que temos feito e... Estão como igreja? Isso, e agora estamos com uma igreja. Qual é a igreja? Na altura, Pai Pires. É Pai Pires. E o engraçado é que, sim, eu tenho lá pessoas que me conhecem desde pequena. Sim. Mas, e como também me acompanharam e conhecem, hoje, claro, tratam-me por Pastora Ritinha. Sim, sou a Ritinha, não leva mal nem nada, porque, pronto, não é uma forma carinhosa, mas tem esse respeito e esse cuidado também. E eu também fui aprendendo a dar valor a tudo isso e pensar, temos que cuidar das pessoas, não é? E apesar de serem pessoas que já me conhecem, não é? Desde nova, mas não tem nada a ver, porque quando nós colocamos no nosso coração realmente fazer o nosso papel, ajudar as pessoas, e depois, claro, vêm pessoas novas e tudo, e é esse processo sempre que nós temos que nos lembrar e ir fazendo. Então, para além de termos aqui os projetos e fazermos tudo, temos também a nossa igreja e cuidar da margem sul, nesse sentido. Então, é um trabalho muito completo. A Ritinha nunca teve problemas assim para falar em público? Problemas para falar em público? Sim, nem sabe o que é, né? A pessoa que está com medo de falar ou tem, eu não tenho jeito para essas coisas. Nem sabe o que isto é, né? Já ouvi falar que algumas pessoas têm Sim, problemas de falar em público. Falar em público. Não, é porque eu também, já em jovem, dava palavras nas reuniões jovens. E depois é assim, o teatro também ajuda muito a pessoa a desinibir-se. Sim, mas o teatro é diferente. É diferente. Porque o teatro, a pessoa faz uma personagem. Sim. Que não somos nós. Sim. Né? Sim. E aí muitas vezes é diferente. É diferente, mas ajuda também um pouco a pessoa a soltar-se. E até no grupo familiar também era miúda e consegui... Lá está, é um treino nas pequenas coisas que a pessoa depois vai amadurecendo e vai crescendo e depois há coisas que deixam de ser problema e a pessoa consegue ultrapassar. Depois torna-se uma vitória. Pronto. Sim, né? Mas isso. Agora, se me perguntarem, eu fico sempre nervosa ou quando temos sempre aquele cuidado de querer fazer as coisas bem e sempre ficamos um pouco...
não é? Nos É a vossos, responsabilidade, é quase. responsabilidade, Eu acho que é sim. assim. Porque acho que a partir do momento em que a pessoa pensa, eu consigo fazer isto com uma perna atrás das costas, ou isto não é nada, Sara, é quando as coisas depois se calhar não correm tão bem. Pois. E é sempre termos este sentido de responsabilidade e sentido de que não sou mais que os outros, mas que se eu for um vaso nas mãos de Deus, não é? Independentemente dos meus defeitos, de como eu sou, se Deus conseguir usar de mim, ótimo. Pronto. É isso, é o que interessa. Então, a palavrinha que você quer deixar. Então, eu gostava de deixar uma palavra para todos, né, que estão a ouvir e que nos estiveram a ouvir a minha história e pensarem, ela se cá teve sorte, porque desde criança que já conhece Deus, conhece a palavra, a igreja e cresceu assim, e eu não tive essa sorte ou essa caminhada diferente, mas nunca é tarde para nós nos voltarmos para Deus, nunca é tarde para nós nos ligarmos a Deus, nos ligarmos àquilo que é importante e nunca é tarde para nós começarmos a acreditar que Deus tem o melhor para nós, de hoje para a frente. Então, quero deixar minha exortação, o meu conselho de se agarrar a Deus, de se agarrar à Bíblia, à Palavra de Deus e, principalmente, de frequentar uma igreja porque vai encontrar pessoas que vão cuidar de si, que o vão ajudar, assim como ajudaram a mim, independentemente da idade, e estamos todos nós para o ajudar a si também, a vencer. É isso. Muito obrigada, Rita. De nada. E ficamos aqui com mais uma caminhada.